Por que o Messias viria da tribo de Judá e não da de Levi? É. Olha, o Álvaro e o Jorge devem ter complementações a fazer, mas isso é o que está escrito nas profecias. Mateus, como um grande representante, o enaltecedor, o identificador de Jesus Messias, ele começa o seu evangelho trazendo toda a genealogia de Jesus, que é uma coisa muito importante dentro do judaísmo. Ele apresenta 42 gerações. E Jesus, que é representado lá em Belém, com a estrela de 14 pontas, que para quem não é judeu, não sabe porque essa estrela tem 14 pontos e não 6, por exemplo, representando Davi, mas essa estrela de 14 pontos, na verdade, representa Davi. Porque a palavra David, em hebraico, somado o seu valor numérico, dá 14. E por que é que quando Mateus começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e vai, chega Jacó gerou José, o pai de Jesus, o Messias. Quando ele termina, ele diz, são 42 gerações. 14 gerações de Abraão a Davi, olha aí, representando Davi como, vamos dizer assim, a primeira divisão. 14 gerações de Davi ao cativeiro da Babilônia e mais 14 do cativeiro até Jesus. Então, por que é que ele não dividiu essas 42 gerações em 2 de 21, ou 6 de 7, ou 7 de 6, que tudo dá 42? Uhum. Ele se fixou no número 14, que representa Jesus, descendente de Davi, como falavam os profetas, da tribo de Judá, e não de Benjamim, que passou a representar, vamos dizer assim, todo o judaísmo, que inicialmente não era assim, a gente sabe. Foi a partir da identificação do judeu nessa tribo de Judá que veio a questão de Jesus ser da geração dos judeus. E ele diz lá em João, a salvação vem dos judeus. Isso aí é outra interpretação. Mas, na verdade, Jesus é o Messias da tribo de Judá, predito por Isaías, predito por todos os profetas, e qualificado bem como Mateus, que era um grande judeu, como descendente direto da tribo de Davi. Só para explicar, Aleph, Bet, Gimel e Dalet, a quarta letra é o Dalet. Rei Vav, que é a sexta. Então, David, que é Dalet, Vav e Dalet, 4 mais 4, 8, mais 6, 14. Cabalisticamente, ou na gematria da Cabalá, dá o número 14, que representa o eixo, o ponto da divisão das gerações de Jesus em 3 grupos de 14. Então, por isso que dá, vamos dizer assim, historicamente, espiritualmente e genealogicamente, Jesus está indicado pelos profetas que seria da tribo de Davi. E por isso, Davi, sendo de Judá, está representado como, não nas tribos de Levi, mas na tribo de Judá. Professor, e complementando esse versículo 17 do capítulo 1 do livro de Mateus, ou quando ele faz nos 16 primeiros capítulos a apresentação e depois escreve, e são 14 gerações, deixa eu abrir aqui, e são 14, de sorte que todas as gerações de Abraão a Davi são 14, de Davi até a deportação da Babilônia 14, ao exílio da Babilônia, e desde do exílio da Babilônia até o Cristo são 14. Então o senhor muito bem colocou, né? 14 é Davi. Agora 14 também faz a palavra dai, suficiente. E 14 com 14 com 14 dão 42, que dá
bli. E também se faz a palavra ad, que é aleph mais o dalet. Então, ad, bli, dai. Bli promessa? Não, bli sem. Sem. Até que eu diga é suficiente. Ad, bli, dai. Até que eu falo, ó, já deu. É mais, é que bli, dai, ad, bli, dai é uma expressão junta. Aonde aparece essa expressão? Dentro do profeta Malaquias, quando diz assim: e eu abrirei as portas do céu e enviarei as minhas bênçãos. Ad, bli, dai. Até que vocês digam, nossa, chega, é tá bom. Eu não quero mais bênção dos céus. Então aqui é exatamente como eu falei do livro de Levítico. Já mandar um pouquinho para cá, para Porto Velho, puxa vida. Se vocês estiverem satisfeitos, pode mandar um pouquinho para cá. Manda fechar a torneira. Aqui a gente olha o texto e vê assim: se Deus só tivesse mandado Abraão, Isaac, Jacó, a sua descendência até Davi, ad blidai, já seria suficiente. Deus já teria demonstrado a sua misericórdia, a sua bondade, a sua infinita bondade sobre essa terra. Mas Deus, então, resolveu nos mandar mais do tempo de Davi até o cativeiro da Babilônia, onde nós conhecemos Daniel, o profeta. E ali já seria suficiente se Deus tivesse nos dado o livre-arbítrio e nessa condição ainda de nós nos tornarmos escravos, de nos afastarmos da bondade, tivéssemos nos colocado no cativeiro da Babilônia e tivéssemos conhecido as palavras de Daniel acerca do Messias. Mas a bondade de Deus é muito maior do que isso. E desde o cativeiro da Babilônia até o Cristo, ad bli dai, são, mais uma vez, é mais do que suficiente. A gente não precisava de mais nada, a gente não precisava nem de doutrina espírita, mas a bondade divina é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, Deus nos deu Allan Kardec, Chico Xavier, e nós já estamos falando assim: ad bli dai, fecha as suas comportas de bênçãos para a humanidade, porque já é o suficiente. Que eu ainda nem consegui ler tudo. Eu não consegui ler tudo e não consegui viver nenhum por cento. Então, chega, Deus, fecha as suas portas. Mas Deus é tão bom, tão bom, que dirá fazer, que a gente sabe que vem por aí os missionários que já estão encarnados e já estão jovens, e serão aquilo que diz para nós Allan Kardec: viveremos a era das gerações messiânicas, e ao invés de nós identificarmos apenas um, identificaremos por todos os lados Messias. E assim, ainda assim, a gente vai dizer: chega, meu Deus, chega, porque eu cansei de ver as suas bênçãos, eu já não sou digno, eu já não sou merecedor. Mas mesmo assim, Deus abre as comportas dos céus, e a sua bondade e as suas bênçãos são muito mais do que infinitas. Elas se derramam por todo o universo, pela infinitude dos tempos, pela infinitude do espaço e por onde quer que nós venhamos a agir. Então, ali, nesse versículo 17, que por acaso significa tov, que é bom, a gente encontra ad blidai, as bênçãos dos céus, as bênçãos de Deus. Elas vêm de maneira de que, mesmo sem que mereçamos, elas se multiplicam a enésima potência, a infinitude dela mesma. Que lindo, Álvaro. Olha, e quem está aqui conosco? Jussara. Eu queria dar uma contribuição na resposta do Álvaro. Não, Jesus
Boa noite, primeiro, Jussara Corne Gold. Um beijo no coração. Mas eu Oi, queria Jussara. dar uma contribuição aí. Um abração, querida, para você também. Nessa pergunta, por que Jesus veio de Judá e não veio de Levi? É porque de Judá vinham os reis. Jesus era o rei dos judeus. O Messias era o rei para todo sempre, que sentaria no trono de Israel e reinaria para todo sempre. Os reis vêm de Judá. De Levi, os sacerdotes. Jesus era mais do que um sacerdote. Era o rei de Israel e automaticamente sentaria no trono para reinar por todo sempre. E Messias é ungido, os reis eram ungidos. Exato. E vale lembrar que Paulo, na carta aos Hebreus, apresenta Jesus como sumo sacerdote. De Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque, exatamente. Isso é muito importante aí que o professor está falando, que a ordem de Melquisedeque é o sacerdote que não tem linhagem sacerdotal. Ele é sacerdote porque ele é sacerdote. Ele não é sacerdote porque ele nasceu sacerdote. Ele é porque ele é. Sou porque eu sou. Então, esse é o sacerdócio de Melquisedeque. Ele é Mina Elion, né? Ele é tipo o sacerdote das alturas. E acabou assim. Do plano espiritual mais elevado. E ele vai falar assim, só que Jesus era muito mais evoluído que Melquisedeque. Sim. Então, isso que é trazido, essa pergunta, é muito boa. Porque tem o que o Elahá diz, tem o que o professor disse. Eu só fiz um gancho com a explicação do capítulo desse versículo 17, com esse Ad-Blidai, mas a gente entende que o nível de sacerdote não era o nível que ainda nós encontrávamos no templo, mas é um nível muito mais... Sem esquecer que a palavra Melquisedeque é rei da justiça. Quer dizer, Jesus era rei da justiça, né? Melquisedeque. É.